Bom dia, Caio. Bom dia, tia. Como é que você tá, meu bem? Tia, eu tô quase para dormir, mas eu tô na sua aula. Ai, Deus! Levantei. Acordado já não garanto, né? Eu tô levantado. Caio, deixa eu te perguntar uma coisa, antes que a gente inicie aqui a aula. Como é que estão os casos de Covid aí em Campo Maior? Aqui em Campo Maior, eu acho que tá até diminuindo mais. Tá mais tranquilo? Tá, que tava com 15 dias sem ter nenhuma morte. Aí veio ter uma, acho que antes de ontem. Graças a Deus. Eu espero que ano que vem a gente já retome a nossa normalidade na medida do possível, porque essa falta de contato visual, assim, visual mesmo, né? Porque aqui eu nem consigo ver vocês. Eu só a minha câmera tá ligada, tá sempre aberta, mas nem sempre as de vocês estão. Para a gente poder retomar essa proximidade, esse calor, sabe? Não o calor que eu tô falando que aqui em Teresina tá pegando fogo. Ontem eu vi a previsão de tempo aqui, 39, 40 graus. Mas eu falo assim, dessa proximidade mesmo. Espero que as coisas comecem a normalizar. Ontem eu vi uma boa notícia em relação a isso. Tem uma das vacinas, eu acho que é da Johnson Johnson, que eles já estão prevendo uma vacinação para médicos a partir do dia 15 de dezembro. E aí a gente fica naquele rastrozinho de esperança, né? Que as coisas se normalizem o mais rápido. Agora, triste é que não vai ter Réveillon, né? Pois é. Já foram adiados os desfiles das escolas de samba. A gente já sabe que não vai ter no Rio de Janeiro. Réveillon também não. Vai ser só aquele show virtual como eles estão fazendo, igual fizeram no Criança Esperança, né? A virada que sempre tem na TV, aquela não vai ter esse ano. E eu também estou pensando em relação às famílias que se reúnem em Natal. Se bem que eu acho que já estão se reunindo mesmo, né? E talvez não tenha muita diferença no Natal. Mas eu, medrosa que sou, não sei se irei participar de algo assim, desse tipo. Essa semana, minha irmã, o marido dela testou positivo, né? E eu tô sem encontrar com elas desde quando iniciou a pandemia. Para dizer que a gente nunca se viu, eu ia deixar alguma encomenda na porta da casa e voltava. Mas aniversários de sobrinhos eu não participei de nada. E quando foi agora, apareceu o meu cunhado, né? Testou positivo. E eles fizeram um tour, porque ele pegou do irmão dele, assistindo um jogo, acho que foi um jogo do Flamengo. Ele pegou do irmão, teve o aniversário do marido da minha outra irmã, e ele foi e se reuniu com todo mundo. Então a gente está esperando os testes, né? De como é que vai ficar. Eu sou asmática, por isso que eu sou medrosa mesmo, eu tenho um morro de medo. Gente, tão nova. Eu me acho tão nova para morrer agora, né, de Covid, então eu fico na minha casa quietinha. Então vamos lá, meus amores. Bom dia, Paloma voltou. Bom dia, Sara. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vocês conseguiram inserir a prova de vocês na plataforma? Todo mundo conseguiu? Caio, você respondeu a prova ou colocou só as respostas? Eu coloquei só as respostas. Mas está na plataforma? Tá. Amanhã eu vou tentar fazer a impressão para já tentar conseguir imprimir corrigir essas provas o quanto antes para não acumular atividade. As provas de vocês corrigidas estão comigo. Eu não enviei para a escola ainda. Eu vou esperar uma remessa, né? Quando vier daí o do Ensino Fundamental 1, juntar com as provas de vocês para poder mandar tudo de uma vez só, tá? Aqui o pacotão aqui, ó, do meu lado, corrigida, mas as notas já estão na plataforma, então quando eu for mandar, eu acho que eu mando tudo junto, tá? Qualquer coisa vocês falem comigo em relação à nota de vocês, se acharem que tem alguma dúvida, que ficou alguma coisa pendente. Sara, sua nota eu coloquei os 5 décimos que eu tinha prometido, tá? Meio ponto que eu tinha prometido, eu coloquei, eu especifiquei lá. Coloquei o qualitativo, coloquei esse meio ponto de atividade e a sua nota da prova. Quando você receber, você vai ver, tá? Não esqueci. Nós estamos estudando a parte do verbo, né? Parte 2.
Aqui a gente está na formação dos tempos derivados. A gente viu que a gente tem os tempos primitivos, que desde o latim eles já existem. E aqui a gente está nos derivados, que são provenientes desses verbos primitivos. Na primeira parte que a gente estudou, na terça-feira, deixa eu colocar aqui, a gente viu esses tempos aqui. Presente do indicativo, o pretérito perfeito e o infinitivo pessoal. Lembram dessas formações, né? Que a gente falou na terça-feira, como é que eles são formados? O presente do indicativo, o pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Lembrando que a gente retomou os tempos verbais normais, que são utilizados normalmente, justamente porque essas derivações elas vão precisar do conhecimento prévio de vocês em relação a essa formação de tempo, tá? Pedi, na verdade, né? Mas eu mandei para a Sara as fotos. Pedi que vocês dessem uma lida nas páginas 385 até a 390, que fala sobre essas formações. E para casa, hoje, eu já vou deixar atividades referentes ao livro para que vocês respondam. Aí, Sara, nesse caso, eu peço a Paloma que envie para você as fotos, se você puder, Paloma. Porque aí o meu vai estar respondido. Aí, se você puder enviar para a Sara para que ela possa fazer as resoluções, eu agradeço muito, tá? Tá bom, vou mandar. Tá. Então, vamos lá. Aí, a gente parou aqui na última aula. Os tempos verbais derivados do pretérito perfeito. E o pretérito perfeito é uma ação iniciada e concluída no passado. Quando ele fala do indicativo, isso quer dizer que eu tenho uma ação concreta, realizada, real. São eles o pretérito mais que perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Indicativo, real, concreto, e o subjuntivo é o quê? Que modo é esse? Uma possibilidade. O que, Sara? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Então, a gente vai aqui para a formação deles. Esses três tempos verbais são formados a partir do tema. O tema, a gente sabe que a gente tem a raiz e a vogal temática. A raiz e a vogal temática vai formar o tema desse verbo. Tema do pretérito perfeito do indicativo, encontrado com a eliminação da desinência número pessoal da primeira pessoa do plural. Qual é essa desinência? A desinência é o final desse verbo que vai formar o plural. Então, eu retiro ele e vou encontrar o pretérito perfeito do indicativo. Onde tem nós amamos, vou pegar aqui minha canetinha, ó. Primeira pessoa do plural tá aqui, ó. Pronome pessoal, nós. Nós amamos, aqui eu tenho a raiz da palavra, junto com a sua vogal temática, que forma o seu tema. E esse mos aqui, ó, é a desinência número pessoal. É aqui que eu tenho a formação do plural do verbo. Então, eu elimino esse mos, que está aqui eliminado. Olha como fica. Ama. Nós corremos, corre. Nós partimos, partir. Aqui, na formação do pretérito perfeito do indicativo. Onde é que... Meu Deus, a linha bem retinha. Peraí. É um assunto meio chatinho, mas a gente termina ele essa semana. Eu quero terminar ele ainda hoje, se possível. Lá na parte de... Deixa eu encontrar aqui. Qual é a página que vocês vão encontrar? Lá na página 387. 387. O presente do indicativo é um dos três tempos primitivos. Aqui tem o quadro, mostrando para vocês como é essa formação. E ele começa a formação pelo presente, formação do presente do subjuntivo. O melhor é a formação do imperativo, né? Que é de ordem, de pedido. Esses aqui, eles são um pouquinho complicadinhos. Eu vou procurar, gente, colocar questões que sejam bem parecidas com essa que a gente tem no livro, tá?
Eu estou fazendo os estudos sobre gramática contextualizada e eu estou começando a mudar o meu pensamento em relação às questões. Mas à medida que eu for mudando, eu vou compartilhando com vocês, tá? Para a gente abrir mais a visão em relação a essas questões contextualizadas, eu vou tirar essas perguntas diretas que são feitas em relação a essas classes gramaticais ou função sintática e realmente contextualizar. Mas à medida que eu for fazendo isso, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá? Já é uma visão melhor para que vocês façam provas de concurso, do Enem principalmente, vocês que já vão fazer a prova. E porque assim, como vocês estão no primeiro ano, vão fazer como treineiros, né? Ainda não está valendo, mas aí quando for no ano que vem, que vocês começarem a refazer essa prova, vai ter uma visão melhor em relação a ela. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, mesmo para quem não vai fazer a prova esse ano, atenção com a redação. Treinem redação, treinem as competências. O que eu ensino de gramática funciona, sim, para a produção textual, porque você tem os elementos de coesão, de coerência que vão dar sentido ao texto de vocês. Treinem a escrita e, principalmente, citações, elas são importantes e vocês precisam abrir a mente de vocês para, não vou dizer decorar, mas para afirmar na mente de vocês essas citações que são universais. Por quê? Independente do tema escolhido para a redação, vocês vão ter que colocar, para que a pontuação de vocês se eleve, vocês precisam colocar citações de conhecimento mundial, né? Que sejam lugar comum. É uma receita de bolo, a redação do Enem é uma receita de bolo. Às vezes, quando a gente pega uma redação, a gente sabe quem fez cursinho e quem não fez. Porque ela tem toda uma estrutura já pronta mesmo, pronta, uma receita de bolo que vocês vão só misturar os ingredientes. E o que é importante? Estudem as competências, as 5 competências de correção do Enem, e procurem firmar na mente de vocês citações universais, que vocês possam usar na produção desse texto, certo? E aí eu vou vir com essas questões contextualizadas, com textos maiores, e retirando desse texto o conhecimento de vocês. Mas isso eu vou compartilhar com vocês antecipadamente. Eu não vou deixar para fazer isso só na prova, não, tá? Então, vamos lá. No pretérito mais que perfeito do indicativo, é acrescentada a desinência ra, no finalzinho. Ra. Amara, corre. Vocês estão vendo que aqui, ó, para cada exemplo que a gente traz um exemplo de conjugação. Amar, correr, partir. Do jeito em que eu tirei essa desinênciazinha aqui, ó, tirei a desinência de número. Tirei a desinência de número. O que me sobrou, que é a raiz, né? A raiz ou o tema, porque eu tenho uma raiz da palavra mais a vogal temática que vai formar o tema, eu vou acrescentar o ra. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. O ra na formação do pretérito mais que perfeito do indicativo. Amara, correra, partira. Tiro, desinência de número plural, que já está marcado no pretérito perfeito do indicativo. Coloco junto o ra, que vai ter a formação do pretérito mais que perfeito do indicativo. Onde eu tinha o ama, depois de retirada a desinência de número, e acrescento o ra, amara, correra, partira. Formação do pretérito mais que perfeito do indicativo. E aqui eu vou lembrar vocês que vocês não esqueçam dessas formações. Não da formação, mas o que significa cada um desses tempos verbais. A significação deles fazem toda a diferença. O que é que eu quero dizer? Qual é o tempo que eu estou colocando aqui quando eu falo de pretérito mais que perfeito do indicativo? É uma ação concluída? É uma ação que está sendo realizada junto à outra? Ou é uma ação que era habitual, corriqueira? Vocês precisam lembrar disso toda vez que a gente for fazer a formação desses tempos. Aqui, ó,
pretérito imperfeito do subjuntivo. É acrescentada a desinência se. Eu vejo muita dúvida na escrita em relação a esse SS ou CE no final das palavras. Toda vez que a gente tiver a formação de verbo, toda vez que eu olhar para a palavra e souber que ela é um verbo, a desinência final dela é SSE. Esse C aqui, ele vai ser escrito com 2 S. Outras palavras, como a formação de substantivo a partir de um adjetivo. Exemplo, tolo. Tolo é um adjetivo e eu vou formar um substantivo a partir desse adjetivo. Tolice. Tolice será com CE. Na formação do verbo, se eu sei que essa palavra é verbo, como é que eu descubro? Eu tento conjugar essa palavra. Toda vez que vocês tiverem dúvida se tal palavra é verbo ou não, tentem colocar no meio de uma conjugação. Se couber, vocês vão saber que ali eu tenho um verbo. Se for verbo, o final desse verbo tá aqui, ó. Justamente nessa formaçãozinha que eu tenho do pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. O se, com os 2 S. Mas se for uma palavra substantivada, que ela veio a partir de um adjetivo, burro, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas enfim, ela cabe aqui também. Burro, na formação de burrice, CE. Tolo, tolice, CE. Entendido essa diferença? Sim. Pronto. Guardem essa informação porque ela também é questão de atividade. Então, aqui, ó, no pretérito imperfeito do subjuntivo, é acrescentada a desinência SSE. Ama, viram lá que eu tô fazendo tudo isso aqui, ó. Atenção. Deixa eu voltar bem aqui para dizer para vocês o seguinte, mostrar só isso aqui. Todas essas formações que a gente está fazendo aqui, elas são derivadas da primitiva. A partir do momento que eu tiro o pretérito imperfeito, que eu vou retirar desse pretérito, aqui, ó, a desinência, todas as outras formações, elas vão ser construídas a partir desse tema aqui, ó. Vou formar o pretérito mais que perfeito do indicativo, eu vou acrescentar o ra. Amara, correra. Vou fazer a formação do... Peraí. A formação do pretérito imperfeito do subjuntivo, lá naquele tema que eu fiz a retirada da desinência de número, eu vou acrescentar o se e fazer essa conjugação aqui do pretérito imperfeito do subjuntivo. Acrescentando o quê? O se, amasse, corresse, partisse. O subjuntivo é uma possibilidade. Se vocês pensarem, ó, que eu amasse, que eu partisse, que eu corresse. Ou, se eu amasse, se eu corresse, se eu partisse. Esse se, não que ele seja obrigatoriamente utilizado na formação desses tempos. Mas se você o coloca diante dessa formação, diante dessa conjugação, você tem uma facilidade melhor para entender o que é o do subjuntivo. Se eu amasse, se eu corresse, se eu partisse. Não obrigatoriamente será utilizado, mas vocês conseguem fazer essa marcação de forma mais simples, certo? Sarinha, deixa eu ver se a Sara tá com a... Tá. Vou deixar aqui o teu rosto para mim, porque é um que tá com a câmera ligada. Pronto. Aí no futuro do subjuntivo, é acrescentada somente o R. Aí esse R, para não confundir com o infinitivo impessoal, por exemplo, é a colocação, é o contexto. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês
para que a gente não faça essas análises somente pelo conceito, pela regra, mas pelo contexto. Porque dentro de uma formação, de um enunciado maior, como um texto, por exemplo, eu posso encontrar diferenças nessas colocações. E eu vou encontrar justamente fazendo a leitura. Então, é diferente quando eu falo para vocês assim, eu vou contextualizar melhor a questão, porque é diferente quando eu faço análise numa frase solta e é diferente quando eu faço análise dentro de um texto. Porque o contexto envolvido nessa produção, ela pode mudar a tua resposta. Vou continuar alternando essas questões mais objetivas, diretas, com essas mais contextualizadas? A ideia é essa. Mas o melhor é que seja realmente contextualizada, porque é o formato da prova do Enem que vocês vão responder. E aqui eu quero também falar uma coisa para vocês. Vamos falar muito de Enem, porque, enfim, vocês estão no ensino médio, né? Já adentraram o ensino médio. Não tomem isso como uma pressão, de forma alguma. Quando eu começo muito a me repetir em relação a esse nome, Enem, parece que a gente está pressionando os alunos. Eu não quero que vocês tenham essa impressão. A gente fala sobre isso o tempo inteiro, pelo menos eu, da área de linguagem, vou sempre falar, porque o grande trunfo em relação à prova do Enem é a redação. Embora eu não seja professora de produção textual de vocês. Mas eu sei que, como tudo é junto, né, a gente separa didaticamente. Né? Quem vai dar literatura, quem vai dar gramática, quem vai dar produção textual, porque didaticamente fica mais fácil que vocês entendam. Não é nem que a gente explique, é que vocês entendam, porque é muita coisa envolvida, né? Chegar aqui, eu mesma, numa aula só, para falar de literatura, para falar de gramática, para falar de produção textual, fica confuso. Mas a gente precisa direcionar vocês, mas não coloquem isso como se fosse um vilão na vida de vocês, não, tá? Isso vai fluir naturalmente na convivência de vocês, nos assuntos de vocês, quanto mais próximo se chegar dessa prova, tá? Então, aqui, ó, no futuro do subjuntivo é acrescentada a desinência R. Tá aqui o meu tema e acrescento o R. Amar, correr e partir. E aqui, ó, bem aqui na página, deixa eu pegar aqui, futuro do subjuntivo, imperativo, negativo. Presente, futuro. Estou procurando aqui uma atividade já no livro de vocês. Infinitivo, tá aqui. Futuro, pretérito imperfeito. Lá na página 396. (395, 396). Tem assim, ó. Para formar esse tempo, elimina-se o AR, o ER e o IR do infinitivo, obtendo-se assim um radical. A seguir, acrescentam-se ao radical as desinências específicas desse tempo, que são as seguintes, para cada conjugação. Tirei a terminação de conjugação do infinitivo, AR. Na primeira conjugação, acrescenta o AVA, AVA, né? Por exemplo, amar fica amava. E na segunda conjugação e terceira conjugação, eu tiro o R e vou acrescentar o IA. Aqui, na página 396, tem assim, ó. Essas desinências ocorrem no pretérito imperfeito do indicativo de todos os verbos do idioma. Então, para formar esse tempo, de qualquer verbo, basta acrescentar ao seu radical as desinências próprias de sua conjugação. Para exemplificar, vamos formar o pretérito imperfeito do indicativo de 3 verbos.
Um de cada conjugação. Toda vez que a gente for encontrar os exemplos, eles vão ter um de cada conjugação para mostrar como é a marcação. E vocês vão observar o final desses verbos, porque essa conjugação vai servir para todos os verbos. Porque você sabendo qual é a formação de primeira, segunda, terceira conjugação, a forma que acabar o primeiro, acabarão os outros. Então, aqui, ó, pretérito imperfeito indicativo do verbo viajar, onde eu tenho o radical V-I-A-J. Eu viajava, pretérito. Eu viajava, tu viajavas, ele ou você. Atenção para esse você aqui. Você, nem todas as gramáticas reconhecem o você como um pronome do caso reto. Essa gramática aqui do Mauro Ferreira, ele reconhece o você como um pronome do caso reto. Mas em outras gramáticas mais tradicionais, o você é pronome de quê? Em qual tipo de pronome se encaixa esse você? Eu tenho certeza que vocês estão respondendo, só eu que não estou ouvindo. Em que tipo de pronome se encaixa o você? Nessa gramática, ele está reconhecendo você como um pronome do caso reto. Como pessoa de fala, porque no uso, a gente usa bastante. Mas outras gramáticas mais tradicionais só reconhecem o você como pronome de tratamento. De pessoa próxima, próxima de idade, próxima de intimidade. Vão encontrar questões assim? Vão. Dependendo do gramático que fez essa questão, ele vai reconhecer como pronome do caso reto. Em outras, não. Ele só vai ser reconhecido como pronome de tratamento, tá certo? O você, de pessoa próxima e íntima de idade próxima. Então, aqui, ó. Ele, você viajava. Nós viajávamos. Nós viajeis. Eles, vocês viajam. Aqui, para os verbos terminados em primeira conjugação, terminados em AE. Todos os demais fazem a mesma conclusão na formação que eu tenho do pretérito imperfeito do indicativo. Deixa eu logo marcar bem aqui quais são as questões que vocês vão responder. E eu preciso, meus amores, de verdade, mais do que nunca, que vocês façam essas atividades com a mente bem aberta. Bem aberta para principalmente perguntar se vocês não estiverem entendendo. Por quê? Eu sei que esse assunto ele é chato, eu sei que esse assunto é complicado. Então, se vocês estão muito calados, é sinal de que vocês não estão entendendo, mas também não estão sabendo como perguntar. Confere. Sara, que é a única que eu tenho assim o campo visual. Paloma. Caio. Opa! Vamos lá. Deixa eu olhar aqui no livro de vocês quais são as questões que eu vou colocar para que vocês respondam. Na página 401, a primeira questão. Vamos logo responder essa. Caio, você está com material? Paloma, você está com material? Tô. Sara, eu vou tirar bem aqui a foto do texto para vocês te mandar. Peraí. Sara.
Tá aqui, ó. Tá na página 401, na questão 1, tem assim. Leia este trecho de texto. Agora imagine que, tal como nós, outras criaturas inteligentes, em algum canto da galáxia, descobriram a ciência. Só que o fizeram, digamos, 1 milhão de anos antes de nós. O que, em termos cósmicos, não é nada. Essas criaturas teriam se transformado completamente ao se hibridizar com máquinas. Essa palavra está sendo usada mais do que nunca nesses tempos de agora. O que significa hibridizar? O que significa híbrido? Vocês já ouviram esses dias essa colocação? Em algum momento? Não, Sara? Nem em outras disciplinas, como física, química. Híbrido, Caio, Paloma. Não lembro. Não lembro. Paloma. Eu li um texto no Instagram, eu tava procurando, e aí apareceu, só que eu não sei o significado, o que é que significa. Ultimamente, eles estão falando, principalmente agora com as aulas remotas, eles estão dizendo, a gente tá o tempo inteiro as escolas estão colocando para a gente, pelo menos aqui do Conexão daqui, eles estão colocando a gente para fazer cursos sobre aulas no ensino híbrido. Significa que nós teremos 2 formatos de aula, a presencial e continuar com essa online. Como é que ela vai funcionar? Ela deve funcionar enquanto eu estiver presencialmente dando a aula em sala de aula, essa aula vai estar sendo gravada e vai ser repassada para os alunos que estão em casa. Isso é online. Eu gravo, né, para deixar numa plataforma, mas ao mesmo tempo que eu esteja em sala de aula, ministrando a aula presencialmente, eu tenho que ter um equipamento em sala de aula transmitindo essa aula ao vivo. Esse será o sistema híbrido. E aqui, quando ele fala de hibridizar, misturar o homem à máquina, as criaturas à máquina. Então, metade de um, metade de outro. Ou um com funções de outro. Essa mistura, o sistema... Por isso eu perguntei se vocês tinham visto isso em química ou física, porque tem as substâncias, né? A mistura de substâncias, quais são as que são híbridas, quais são as que não são, como é que faz essa formação, enfim. Então, é um termo que agora está sendo usado o tempo inteiro por conta dos formatos de aula. Então, hibridizar ou híbrido é essa mistura. Misturar 2 sistemas diferentes. Nesse caso, seria, para a gente que está aparecendo muito essa palavra, misturar o conhecimento, fazer a aula de 2 formas para que o resultado seja o mesmo, né? O aluno que não tiver se sentindo seguro para ir para um ambiente escolar, ele não vai perder a oportunidade de estudar. Ele vai continuar tendo esse conhecimento lá da casa dele. Da mesma forma que o aluno que optou por estar na escola, ele tem a possibilidade de assistir a aula ao vivo, mas o aluno que está em casa também vai conseguir, certo? Isso é o híbrido que eles estão falando o tempo inteiro, e cabe aqui no texto também, quando ele coloca assim, ó, essas criaturas teriam se transformado completamente ao se hibridizar com máquinas. Seriam talvez apenas informação existindo em campos energéticos no espaço. Teriam o poder de criar vida escolhendo suas propriedades. Poderiam, por exemplo, ter nos criado, ou alguns de nossos antepassados, como parte de um experimento. Poderiam, por exemplo, estar nos observando, como nós observamos animais no zoológico ou no laboratório. Essas entidades imateriais, mas existentes, seriam nossos criadores. Seriam eles deuses, mesmo se não sobrenaturais? A compreensão dos mecanismos gramaticais presentes em um texto é primordial para uma reconstrução pertinente do sentido sugerido pelo autor. Dentre as categorias gramaticais que mais contribuem na revelação de informação implícita, subentendida, estão os mecanismos de atribuição de tempo e modos verbais.
a predominância de uso do tempo, que é o futuro do pretérito, nos 2 últimos parágrafos do texto, revela sobre o conteúdo apresentado em tal trecho o que é que vai ser revelado, o que é que demonstra essa marcação que eu tenho aqui de tempo e de modo verbal dentro da construção da última parte do texto. Valor atemporal, independente do tempo que ele vai acontecer, valor atemporal do que é afirmado, indicação de certeza. Qual é o modo que indica certeza em relação à ação do verbo? Qual é o modo? Qual é o modo que indica ação certa, ocorrida, concreta? É o indicativo, tá? É o indicativo. Então, aqui, ó, indicação de certeza dos fatos exibidos, valor hipotético das informações apresentadas. Esse valor hipotético, olhem aqui como ele está dizendo aqui, ó. No último trecho, teriam o poder de criar vida escolhendo suas propriedades. Esse teriam é real, é concreto ou ele indica uma hipótese? Algo que poderia acontecer. Teriam. Indica uma hipótese. Teriam o poder de criar vida escolhendo suas propriedades. Poderiam, por exemplo, ter nos criado, ou alguns de nossos antepassados, como parte de um experimento, poderiam, por exemplo, estar nos observando como nós observamos animais no zoológico ou no laboratório. Essas entidades imateriais mais existentes seriam nossos criadores. Seriam eles deuses, mesmo se não sobrenaturais? Aí ele fala aqui, ó, valor atemporal. O valor atemporal significa dizer que independente do tempo em que ele ocorra, ele não dá uma mudança. Valor atemporal do que é afirmado, indicação de certeza. Se eu estou falando poderiam, seriam, é certeza? Eu estou dando o fato como concreto, real, realizado? Ou valor hipotético das informações apresentadas? Ou ideia de temporalidade futura dos eventos descritos. Ideia de temporalidade futura dos eventos descritos. Dentro desse contexto, do texto inteiro, eu tenho uma ação real, concreta, ou eu tenho hipóteses, ou ele já termina com questionamento. O texto já é finalizado com um questionamento. Seriam eles deuses, mesmo se não sobrenaturais? Qual é o item que cabe como resposta dessa questão? Letra A, letra B, letra C ou D? Letra C ou D? Paloma, o que é que você acha? Letra C. Letra C, Sara. Paloma.